Tá muito calor aí, Thiago? Você apareceu aqui falando, me explica aí, quem é que tá aí? Já tá tudo certo, já tá sabendo de tudo? Meu amigo, tá muito calor aqui, você não tem noção, tá muito calor. Eu queria hoje estar aí com vocês, sentados aí no ar-condicionado, juro. Mas falando sobre o Flamengo, eu já sei mais ou menos quem tá, quem não tá. A questão é, o jogo de hoje pro Flamengo é considerado um ponto de virada de chave na temporada, né? A temporada não começou como o torcedor esperava. Inclusive, a primeira decepção veio há um mês, cravado, dia 28 de janeiro. Perder a Supercopa do Brasil para o Palmeiras. Depois teve a decepção no Mundial de Clubes, perdeu o primeiro jogo também da Recopa Sul-Americana lá em Quito por 1-0 para o Independente Del Valle. E hoje o Flamengo tenta esse ponto de virada na temporada. Inclusive o Rodrigo Caio falou sobre isso ontem, a gente já vai ouvir o Rodrigo Caio. Fato é, para muita gente, o ano só começa depois do Carnaval, não é mesmo, Flávio Amêndola? Então, quem sabe para o Flamengo essa não seja uma teoria para começar a temporada, visto que o Carnaval terminou na semana passada, terça-feira, quando foi o jogo em Quito, ainda era terça-feira de Carnaval, ainda não tinha passado a quarta-feira de cinzas, e agora que o ano começou, por que não, quem sabe, Flamengo começando o ano com o pé direito, campeão aqui no Maracanã. Vamos ouvir então o que o Rodrigo Caio disse sobre essa possibilidade de virada de chave em 2023. É no momento que a gente muitas vezes está desacreditado, muitas pessoas, o Flamengo está isso, o Flamengo está aquilo, é o momento que a gente volta. Foi o que aconteceu ano passado contra o Atlético Mineiro. Né? Ninguém acreditava, quem acreditava? Nós e a torcida. E o Maracanã foi essencial. Exatamente, isso, né, nós e a torcida, que esteve lá, vibrou, nos ajudou do começo ao fim, mesmo sabendo que era difícil reverter, revertemos e o ano mudou totalmente. O que a gente pede é que eles nos apoiem do começo ao fim, cara, do começo ao fim, que acolhe todos os jogadores que estiverem em campo de uma forma única que só eles sabem fazer, para que a gente possa dar o nosso melhor. Saiba que terão 11 jogadores dentro de campo que vai dar vida, cara. Vai suar sangue para que a gente possa conquistar mais um título. Bom, então, o Rodrigo Caio citou essa partida contra o Atlético Mineiro do ano passado, né? De 2019 para cá, o Flamengo teve 4 confrontos mata-mata em que saiu perdendo e precisou reverter esse resultado. Em metade deles, ou seja, em 2 desses confrontos, o Flamengo conseguiu sair vitorioso. Contra o Emelec em 2019 e ano passado nesse jogo contra o Atlético Mineiro, em que o Rodrigo Caio considera que foi o ponto de virada de chave de 2022. Bom, é o que o Flamengo pretende fazer aqui hoje de novo, e para isso o Vitor Pereira já tem mais ou menos o time que vai levar a campo. O Pedro, que tinha aquelas dores na coxa, treinou durante a semana e deve voltar ao time titular. O Flamengo deve ter aquele ataque poderoso com o quarteto, né? O Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol e agora com esse retorno do Pedro também em 100% de condições. Já o Gerson, que tinha aquelas dores no tornozelo, ele volta a ficar à disposição também do Vitor Pereira, mas não deve começar no time titular. Isso porque ele não joga desde o dia 15, então o Vitor Pereira deve deixar o Gerson no banco de reservas. A dupla de volantes hoje deve ser o Thiago Maia com o Vidal, fazendo aquela proteção da zaga, né, como o Vitor Pereira já tinha explicado, e no setor defensivo é onde estão as baixas, né? O Léo Pereira e o Felipe Luiz ainda não têm condições de jogo, os dois ainda estão no departamento médico do Flamengo, então o Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas são mantidos nesse time titular. Uma baixa de última hora, em que soube agora há pouco saiu os relacionados do Flamengo, é o Eric Pulgar. O Eric Pulgar teve constatada uma lesão no quinto metatarso do pé direito, não tem condições de jogo, inclusive deve passar por esse tratamento, foi uma fratura, então deve ficar um tempo afastado dos gramados, uma baixa de última hora aí para esse time do Flamengo. Vale lembrar também que o Flamengo precisa hoje de uma vitória com 2 gols de vantagem no tempo regulamentar, se quiser ser campeão nos 90 minutos. Caso uma vitória simples do Flamengo leva a partida para a prorrogação, e aí se o empate se mantiver, a decisão vai para os pênaltis. Bom, essas são as informações aqui do Maracanã. Mais tarde, 9h30 da noite, tem Flamengo e Independente Del Valle pela Recopa Sul-Americana. Flávio. Valeu, Thiagão. Bom retorno pra você aí. Cuidado com esse sol aí, rapaz. Entra no carro, pega um ar-condicionado, porque a coisa não tá muito fácil, não. Bom, Pedro de volta, Gerson começando no banco de reservas, Pulgar não é uma opção. Inclusive, ontem ele postou uma foto durante a noite, em preto e branco, com mood, uma foto meio cabisbaixo. O pessoal já começou, tá postando uma foto dessa na véspera da final. Calma, ele postou porque ele já sabia que estava lesionado e essa lesão foi confirmada hoje. A gente tem um campinho aqui para mostrar e aí a gente vai falando em cima disso. Desse Flamengo que vai entrar em campo hoje, um jogo importantíssimo, Santos no gol. Aí aquela linha defensiva que a gente já está habituado, Varela na direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Ayrton Lucas na esquerda. Aí no meio campo o Thiago Maia ao lado do Arturo Vidal.
Everton Ribeiro de um lado, Arrascaeta do outro, e aí na frente, Gabigol e Pedro. Esse meio-campo aqui pode alterar a forma dele, pode se tornar um losango, pode fazer essa linha de 4 também. São variações do time do Vitor Pereira. Acho que o Flamengo ganha muito com o Pedro. Isso eu acho que todos nós vamos concordar aqui. Mas o Gerson teria espaço para começar jogando ou o Vitor faz certo de mantê-lo no banco? Eu acho que o Vitor está preocupado mais com a questão defensiva em deixar o Thiago Maia e não colocar o Gerson. Porque o Thiago Maia, entre Vidal, Thiago Maia e Gerson, é quem mais tem características defensivas no meu modo de ver. Então acho que por isso ele mantém o Thiago Maia. Só que em uma partida que você precisa reverter uma desvantagem final, em casa, talvez valesse a pena já correr o risco com o Gerson. Talvez ele faça isso durante o jogo, né? Ali, talvez, o intervalo ainda está 0-0, ou está 1-0, o Flamengo precisa de mais um gol para não precisar ir para os pênaltis. Aí talvez ele tire o Thiago Maia e coloque o Gerson, porque a gente sabe que, assim, do meio para frente, o Gerson tem mais a oferecer do que o Thiago Maia, por característica mesmo. E do meio para trás, o Thiago Maia já tem mais força que o Gerson. Então, acho que a justificativa para o Vitor Pereira começar com o Thiago Maia e não com o Gerson é essa. E aí, João? Eu concordo com o Doreleu, mas não iria com o Gerson, não. Apesar da necessidade do resultado, eu concordo com ele em relação ao Thiago Maia ser o cara que vai dar essa consistência defensiva. Tá vendo que a gente não está nem discutindo o Vidal? Sim. Pela partida que ele fez lá em Quito, não existe a possibilidade de você mexer nessa peça. Seria desprestigiar a boa atuação que ele teve no primeiro jogo da Recopa, então não dá para mexer ali. Acho que ele fez certo, sabia? E até mesmo um recado, não é um recado, mas vamos lá. O Gerson, ele é um baita jogador, craque. Eu diria até que ele é craque, tá? Não tenho medo de exagerar, não. Ele é craque de bola, joga muita bola. Só que ele não voltou como ele saiu do Flamengo. A volta dele está um degrauzinho abaixo do que se espera do Gerson. E eu acho bem bacana o Vitor Pereira ter a coragem de colocar o Gerson no banco de reservas, independente do Gerson ser a negociação mais valiosa da história do clube. O Flamengo investiu pesado para repatriá-lo, para trazê-lo novamente. Mas o Vitor Pereira teve ali a palavra final e falou, cara, eu vou começar dessa maneira porque eu acho que é a melhor. E eu tô com ele. A única coisa que eu discordo do Vitor nesse campinho nosso é em relação à zaga. O Rodrigo Caio deveria ser titular no jogo de hoje, pelo que ele apresentou diante do Botafogo. Porque contra o Rezende, a grande... não é desculpa, mas o grande argumento era assim, mas é um jogo que não exige tanto, o Rezende não tem uma potência ofensiva tão grande, ele jogou 90 minutos porque é um jogo diferente, era um sábado de carnaval, beleza. Só que contra o Botafogo era um clássico, um jogo pegado, um jogo nervoso, como foi, e ele super deu conta de um bom atacante que é o Tiquinho Soares. Então, não haveria problema nenhum, na minha opinião, de colocar o Rodrigo Caio nesse jogo. Se ele cansasse no intervalo, tivesse, sentir o joelho, não sei se eu tô legal, beleza, vai lá, Fabrício Bruno, pode entrar. A única mudança em relação ao time titular do Vitor Pereira para hoje que eu faria era o Rodrigo Caio. Eu conversei com algumas pessoas do Flamengo em relação ao Rodrigo Caio e todos eles me disseram que o Rodrigo Caio está 100%, ou seja, tem totais condições de atuar. Só que é um jogador que precisa de cuidados em virtude das lesões recorrentes que ele sofre, infelizmente, porque quando joga, todo mundo sabe do potencial dele e enxerga isso, porque fica muito visível. Para você, Doreleu, o Rodrigo poderia começar jogando, merecia uma chance entre os titulares, quem sabe de fazer mais um jogo, de ter mais uma sequência, para quem sabe voltar a ser aquele jogador que ele foi em 2019? Em cima dessa informação que você trouxe sobre ele estar 100%, eu acho que talvez haja um receio de colocá-lo em partidas seguidas, com um intervalo tão curto como foi de sábado para hoje, para terça-feira. Mas, falando sobre a dupla de zaga atual, Fabrício Bruno e Davi Luiz, eu não colocaria o Rodrigo Caio hoje porque, apesar dele ter ido bem contra o Botafogo, ido bem contra o Rezende, o Fabrício Bruno e o Davi Luiz já vem jogando junto há mais tempo. Tá bom que até em alguns momentos tem falhado algumas vezes, deixado alguns espaços na defesa. O gol do Del Valle, lá na partida de ida, foi um gol que poderia ter saído duas vezes da mesma maneira, duas cabeçadas iguais em lances de escanteio. Então, acho que isso também tem a ver não só com a dupla de zaga, mas com o sistema defensivo como um todo. Mas, de qualquer forma, apesar do Rodrigo Caio 100% ser, sim, o melhor zagueiro do elenco do Flamengo,
Nesse momento, para essa final, eu não faria essa mudança ainda. Eu acho que para a sequência da temporada isso pode acontecer, mas eu não mexeria para essa final. Eu também teria esse receio de colocá-lo em partidas seguidas, com medo de perdê-lo novamente. Porque assim, é complicado a gente falar, até porque a gente não está no dia a dia, né? A gente não tem mais essa facilidade de acompanhar os treinamentos, de acompanhar as atividades, porque desde a pandemia, infelizmente, a imprensa não pode mais ver os treinos. E isso por determinação do clube, dos clubes, dos treinadores, das comissões técnicas. Então, para a gente falar, a gente precisa de um certo embasamento. Eu concordo muito com o Johnny quando ele diz que o Rodrigo é o melhor zagueiro desse elenco, 100%, eu também acho isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo esse receio na comissão técnica em colocá-lo. Mas eu acho que, pelo menos ele estando no banco de reservas, é um alento. Se houver qualquer problema com algum dos zagueiros, eu acho que ele vai substituir muito bem quem tiver que substituir. Outra possibilidade que as pessoas falam por aí é em relação ao gol, né? Que o Santos não vem muito bem, alguns problemas, o Matheus Cunha cada vez mais ganhando mais minutos. Teve uma atuação importante contra o Botafogo, aquela bola que ele pega do Matheus Nascimento. Vocês fariam essa alteração para hoje, para terça-feira? Eu acho complicado fazer essa mudança porque o gol é uma posição de muita confiança, né? Eu acho que você tirar o Santos numa final de campeonato, você deixa um recado muito ruim para o Santos, que você não está contando mais com ele para ser titular. E aí você pode perder um goleiro que já mostrou ter muito potencial para o resto da temporada. Perder não em questão física, mas na questão mental, na questão anímica. Então, apesar do Santos não estar vivendo um dos melhores momentos dele, como não está, a gente vê, inclusive nesse gol aí, talvez, se ele estivesse na melhor fase dele, conseguiria ter defendido. O Matheus Cunha está crescendo, mas eu também não mexeria no gol por essa questão. Acho que mexer com o goleiro é sempre um pouco mais complicado. Você tem que ter um motivo mais forte, assim. É que nem o segundo amarelo. Quando você toma um primeiro amarelo, tem um peso menor. O segundo amarelo tem que ser realmente o segundo amarelo. Eu acho que você tirar um goleiro, você tem que ter um motivo grande. Não está dando mais. Tá falhando muito, tem que sair, e o outro tá pegando muito, vamos colocar. Eu acho que ainda não chegou nesse ponto. Não sei se vai chegar. Eu acho que o Santos é um bom goleiro. Eu não sei se vai chegar nesse ponto, mas nesse momento eu não faria essa troca por conta disso. Para mim é confiança, Lídio. Total, é psicológico, como disse o Dorelhão. Agora, numa hipótese, ele falha hoje à noite, é o segundo amarelo, né? Pode ser. Dependendo da falha também, né? Porque hoje eu acho que é um jogo crucial. A Recopa Sul-Americana ganhou um peso dentro do Flamengo. Para Santos, para Vitor Pereira, para Varela, para alguns jogadores ali, para a comissão técnica, que não tinha. A Recopa tem uma importância muito grande, é o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores, é bacana, é legal, você ganha um título. Mas não era o principal torneio do Flamengo na temporada. Dos três desse início era o que menos tinha importância, né? Mundial, Supercopa e hoje até a Supercopa, que também é um jogo único, mas é o Palmeiras, a rivalidade local e tal, enfim. São os dois principais potências do futebol brasileiro. Virou a principal competição do Vitor Pereira, por exemplo, do Santos. Esses caras precisam ganhar hoje. Se não ganhar hoje, o Vitor Pereira pode ter o seu caminho fadado ao fracasso e à saída do clube. E o Santos, se falha hoje, na alusão do Dorelhão, na minha opinião, é o segundo amarelo. É aquele assim, amigão, infelizmente não dá mais. Eu bati na madeira. Na madeira. Cega aqui, cega aqui, eu bati na madeira. Foi ele que falou. Não, eu bati na madeira antes. Eu bati na madeira. Porque eu vou falar uma coisa aqui. Eu falei lá no nosso Band News na área, na rádio Band News mais cedo. Hoje é o jogo da virada, como disse o Rodrigo Caio na entrada do Thiago. Hoje é o jogo para o Flamengo vencer bem, se encher de confiança, não só o clube, mas os jogadores principalmente, e o Flamengo engrenar para a temporada de 2023, porque se não ganhar hoje, a situação vai ficar muito complicada, mas vai ganhar. Fica tranquilo, Rubro Negro. Você que está secando aí, é melhor você colocar 2, 3 aí, porque no Maracanã, com 70 mil, a história ela é um pouco mais complicada, hein? Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!